deu para ele esse entendimento sobre a Santa Ceia. Eu quero te ensinar acerca disso, para você temer, para você entender a santidade da Santa Ceia, para você compreender como as coisas de Deus precisam ser levadas a sério. Ele disse: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. E ele diz que o Senhor Jesus naquela noite, versículo 24, o Senhor Jesus naquele dia disse assim: e tendo dado graças, depois que pegou o pão, ele deu o quê? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O nosso coração tem que estar cheio de gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz. Isso é uma coisa que não pode ser esquecida nunca. Tem pessoas que eu nunca vou esquecer delas, sabia? Porque me ajudaram. Eu oro por elas todo dia. Tem pessoas que você ora por ela todo dia? Eu tenho. Pessoas que me fizeram bem, que me ajudaram. Eu oro por todo o povo. Mas tem pessoas que eu cito o nome delas todos os dias para Deus. Eu não esqueço do que elas fizeram por mim. Pessoas que me ajudaram na caminhada, que me levaram até o Senhor Jesus, que cuidaram de mim, que em momentos difíceis somaram na minha vida. Se eu não esqueço dessas pessoas, quanto mais de quem? De Jesus. Ele não fez qualquer coisa por mim. O meu coração é grato a Ele pelo que Ele fez na cruz. Eu caminhava para o inferno. Eu não poderia me salvar por mim mesmo. Eu não ia terminar bem se não fosse Jesus. Eu ia terminar mal. Eu sei o que significa o que Ele fez por mim na cruz. Eu não sinto, não, eu sei. É igual o meu casamento. Eu não sinto que eu sou casado com a Rose. Eu sei que eu sou casado com ela, é diferente. Eu sei o que Jesus fez por mim. Então eu tenho que trazer isso à minha memória, para que isso não morra. Tudo que eu fico falando para que continue vivo dentro de mim. Quando uma pessoa quer esquecer algo, o que é que ela tem que fazer? Parar de pensar, parar de falar. Para de falar disso, fulana. Para de falar de Beltrano, ciclano. Não é assim? Tira isso da sua cabeça, porque quanto mais você fala, mais isso fica vivo dentro de você. E é isso que Jesus quer. Que venhamos falar da volta dele, do que ele fez na cruz por nós. Que venhamos sempre falar da nossa salvação, da vida eterna. Eu não paro de falar de salvação, porque eu quero manter esse assunto vivo dentro de mim, forte dentro de mim. Eu não quero que isso morra, eu não quero que isso apague da minha memória. Então quando vem dias maus, momentos difíceis, quando vem tentações, eu lembro do céu, eu lembro do que Jesus fez por mim, eu lembro da minha alma, eu lembro da vida eterna. Então eu tenho forças para resistir, para dizer não para o pecado, não para o diabo. Deu para você entender? Olha o que ele disse, ele pegou o pão, havendo dado graças. E quem é de Deus sempre está dando graças. Aliás, nós temos que dar graças por tudo, sabia? Até pelas coisas que nós não entendemos e pelas coisas que são aos olhos humanos consideradas como coisas ruins, nós podemos dar graças, porque Deus usa isso depois para o bem. Esse assunto tem que estar vivo dentro de você, minha salvação. O que Jesus fez por mim é muito grande, é muito forte, e eu tenho que valorizar, porque o ser humano, ele costuma valorizar o que não tem valor.
e ele desvaloriza aquilo que tem tanto valor. E o que Jesus falou, o que Jesus fez por nós, não só falou, mas ele fez, tem muito valor. Se você valorizar o que Jesus fez por você, você está dando um grande passo rumo à sua salvação. Aí ele diz assim, versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que venha. Olha para mim, por favor. Quando nós estamos participando da Santa Ceia, nós estamos lembrando do que Jesus fez, e nós estamos lembrando também que Ele vai voltar. Enquanto nós ficamos 21 dias desligado das informações seculares, aconteceram muitas coisas no mundo. Não pararam de ter sinais da volta do Senhor Jesus. Quando uma pessoa está mal espiritualmente, ela tem medo da volta de Jesus, ela tem medo da morte, porque ela não está bem com Deus. Mas eu vou ser sincero para você: quem está bem espiritualmente, quando falamos da volta de Jesus, não incomoda ela não, pelo contrário, ela se alegra, porque é a esperança viva dela, é o prazer dela, é o que ela mais aguarda. Ela não tem medo, ela não fica desconfortável na cadeira, ouvindo a palavra sobre a morte, porque ela sabe que nós somos como alface, está verdinho, daqui a pouco murcha. Não é assim? Nós somos como a nuvem, que logo passa. Às vezes você vê uma nuvem bem carregada, passa um tempinho, ela já foi. As nuvens vão passando. Nós somos como essa flor, que uma hora está linda, daqui a pouco está horrível, vai para o fogo. Passou. Quando você está bem espiritualmente, quanto mais perto fica da volta do Senhor Jesus, mais você se alegra. Você diz assim: ah, meu Deus, está chegando a hora, eu não vejo a hora de Senhor me buscar, eu não vejo a hora. Ele sabe que nós estamos reunidos aqui, ou não, para ceiar com Ele, para sentar à mesa dEle. É um banquete que Ele nos dá. A Santa Ceia que nós participamos aqui é para ficarmos na memória do que Ele fez e que Ele vai voltar, e é para pensarmos também que nós vamos ter uma Santa Ceia na glória, as bodas do Cordeiro, depois que Ele voltar para arrebatar a igreja. Aí quem morreu em Jesus vai ressuscitar, vai ter um movimento grande no cemitério, hein? Onde tiver um cemitério que alguém morreu salvo, eles vão ser os primeiros. Depois os vivos encontrarão com Ele nos ares. Você tem medo desse dia? Se você não está se preparando, você está errando, você está pecando, porque é para nós nos prepararmos todo santo dia. Não é ser de Deus só aqui dentro. O que você faz antes de chegar aqui conta para Deus. O que você vai fazer depois que você sair daqui também conta para Deus. Não conta para Deus só o que você faz aqui dentro da igreja. Deus não quer que você venha servi-lo 1h30. Ele quer você 24 horas por dia. Que dia, bicho? Só domingo? Só quarta? Só sexta? Não, todos os dias. Tratando-se de salvação, deixa a Bíblia aberta. Olha esse versículo de Lucas 9:23. Coloca aí na tela o versículo de Lucas, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se o quê? E
toma cada dia a sua cruz e siga-me. Olha para mim, por favor. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você recebe uma cruz, que você vai ter que carregar que dia? Domingo só? Só no feriado? Só sexta? Todo dia. Todo dia negando a si mesmo. Eu não entendo como tem pessoas que dizem que são cristãos, que são de Deus, e fazem a própria vontade. Eu não entendo. Isso não é cristianismo. Ser cristão é seguir Jesus, os passos dele. Então não sou eu que mando mais. Não tem esse negócio, eu sou assim. Não, se você quiser continuar com isso, você é assim, vai continuar assim, vai para o inferno assim. Porque eu era de um jeito e mudei. Mudei porque hoje eu sigo ele. Eu mudei porque hoje eu sou dele. Quem dá as ordens é ele, quem dá a direção é ele. Então eu fui mudando em tudo, e ainda preciso mudar em muitas coisas. E a coisa mais bonita da vida cristã é que você vai mudando todo dia. Todo dia o cristão vai se tornando um cristão melhor para Deus e para quem convive com ele. É uma cruz. Não adianta na hora difícil você largar a cruz. Porque tem pessoas que o mal pegou ela? Porque teve um dia que ela deixou de sacrificar. Teve um dia que ela achou que não precisava mais negar a própria vontade, e aí se deu mal. E uma coisa, pessoal, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o diabo está trazendo vários escândalos no meio dos evangélicos para que a igreja perca a credibilidade. O diabo está trabalhando forte, mas a Bíblia diz: ai daquele por onde vem os escândalos. Ai é dor. Mas não se esqueça que nós também não podemos nos escandalizar com nada, tá? Temos que continuar olhando para quem? Para Jesus, para não perdermos a nossa salvação. Porque Ele não vai aceitar desculpas, não. Cada um vai prestar conta com Deus da sua vida. Se você quer ir para o céu, cuide de você. E você vai entender isso aqui agora. Olha o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, o quê? Indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o que você acabou de ler. Aí ele diz assim, versículo 28: examine-se o seu marido, a sua esposa, seus filhos. Examine a pessoa que está do seu lado direito aí. O que é que ele diz aí? Examine-se, pois, o homem a quem? A si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha para mim, por favor. Isso é tão forte, que quando os levitas, os obreiros, os pastores servem a Santa Ceia na bandeja, eles pedem para a pessoa puxar a cadeira mais um pouco, para que eles possam passar, e cada um venha tomar a decisão se vai participar ou não. Eu não posso pegar a Santa Ceia da pessoa que está do meu lado e dar para ela. A pessoa não pode pegar aqui: meu filho tome, meu marido tome, minha esposa tome. Não, primeiro se examine cada um, para que a pessoa não venha participar da Santa Ceia indignamente, para a sua própria condenação. Olha a seriedade disso. Olha o temor que nós temos que ter com as coisas de Deus. A Santa Ceia é um momento muito íntimo da igreja com o Senhor Jesus. E todo mês nós fazemos isso, 2 vezes por mês. Quando comemos do corpo de Jesus, Ele não quer que você coma na mão de ninguém, que você dependa de ninguém. Ele quer que você dependa dEle. E Ele vai te dar força, saúde. Ele quer que você beba do sangue dEle, para que Ele possa te lavar dos seus pecados. Por isso que antes da Santa Ceia, cada um tem que se examinar. Cada um tem que pensar: como é que está a minha vida diante de Deus? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? É justo o que eu estou fazendo? Olha esse versículo na tela, 1 Coríntios 6:20. Coloque esse versículo, por favor.
Olha só, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Olha para mim, por favor. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então é justo você se entregar, você ser dele. Não é justo você ser da mentira, você ser da prostituição, você servir ao pecado. Isso não é justo. Às vezes a pessoa diz assim: poxa, fizeram injustiça comigo. Tá bom, a gente clama a Deus e Deus faz justiça, mas e a injustiça que a maioria dos seres humanos fazem com Deus? Fazem besteira a vida inteira, só procuram Deus na hora da dor, mas não se entrega para Ele, e Ele pagou o preço. Mas quando você compra alguma coisa e não te entregam, você fica uma fera, você fica nervosinho, nervosinha, você não aceita. E Deus está com paciência, esperando você ser dele. Ele quer que você seja dele. Amém? Agora olha o que ele diz. Olha só. Versículo 29. É o 29? É. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Tem um som vazando aqui. Por causa disto, há entre vós o quê? Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha para mim, por favor. Por causa disso, disso o quê? De brincar com Deus, de participar das coisas de Deus indignamente. Por causa disso, há quem ficou doente. Por causa disso, há pessoas que estão se condenando. Bispo, mas espera aí, se eu não pego a Santa Ceia, eu não tenho parte com Ele. Se eu tomo a Santa Ceia no pecado, eu me condeno. E agora, bispo? Eu não tenho para onde correr? Tem. É só se arrepender dos seus pecados e deixar. Só isso, é simples. Agora tem que saber se a pessoa quer deixar o pecado. Porque no passado as pessoas tinham vergonha de fazer certas coisas, hoje elas assumem. Há anos atrás as pessoas faziam coisas escondidas, hoje elas expõem. E o mundo ainda faz o quê? Pessoal, ser pastor é uma guerra, não é fácil não, porque nós pregamos para que a pessoa não seja condenada, para que a pessoa não vá para o inferno, para que a pessoa não se perca. Mas tem gente que mesmo ouvindo pregações, ela nunca desembaraça a vida dela, ela nunca abre mão das coisas erradas, e ela fica dentro da igreja, às vezes dando ofertas, dízimos, e até diz: meu dízimo é grande, eu dou dízimo. Não, nós não damos dízimo. Quem deu primeiro alguma coisa para Deus para que Ele possa retribuir? Nós devolvemos, porque primeiro Ele nos dá. Grande não é o seu dízimo, grande é Deus. A bondade e a misericórdia dEle é grande, que tem nos dado saúde, força, sabedoria, e tem que ser para nós um privilégio honrá-lo, porque Ele só dá por nós. A vida dele é dar. Ele deu a palavra, Ele deu o Espírito Santo, Ele deu o nome de Jesus, Ele dá tudo. Quando você chegar no céu, Ele vai te dar o galardão, Ele vai te dar um nome novo, Ele vai te dar a pedrinha branca, Ele vai te dar de comer da árvore da vida, Ele vai te dar paz eterna. Ele só dá. Agora tem pessoas que na hora de honrá-lo, ela não honra. Sabe por quê? Porque para elas Jesus não é Senhor ainda. Porque se Ele é Senhor, ela tem prazer em honrá-lo, em servi-lo, em dar o melhor. Cuidado, para que você não esteja dentro da igreja, se condenando, brincando com Deus. A igreja não salva ninguém. Quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para buscar a igreja universal, a igreja batista, a igreja assembleia, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Ele vai vir para buscar os salvos,
aqueles que se arrependeram dos seus pecados, deixaram o sangue de Jesus lavá-los, e hoje eles estão lavados, remidos no sangue de Jesus, no caminho da justiça. Esses sim podem se preparar, porque logo logo Jesus vem buscar. Não é só frequentar a igreja, nenhuma denominação salva ninguém, Jesus é que salva. Por isso que o nosso coração tem que ser grato a Ele, pelo que Ele fez por nós, amém? Já vai terminar, falta mais 50 versículos, olha aí o versículo 31, vamos ler o 31. Mas quando somos julgados, somos o quê? Repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Olha para mim, por favor. Olha como ele estava ensinando a igreja de Corinto. O temor, para que todo mundo se examinasse, pensasse: o que é que eu estou fazendo diante de Deus? Olha como está a minha vida diante dele. O ser humano, ele não serve para ser juiz, ele tem dificuldade para se julgar, porque ele só puxa a sardinha para o lado dele. Davi tinha feito a maldade com o companheiro dele, ficou com a mulher do companheiro, mandou matar o companheiro, e o profeta Natan chegou para ele e falou: o Davi, o rei, teve um homem que fez isso, pegou a única ovelhinha, tinha tudo, a única ovelhinha que aquele homem tinha, ele pegou. Davi ficou furioso: esse homem tem que morrer. Esse homem é você, Davi. Você tinha um harém de mulheres, você foi ficar com a mulher de seu companheiro. Esse homem é você. Quer dizer, ele já estava julgando que a pessoa precisava morrer, mas tinha esquecido do pecado dele. Você entendeu porque a Bíblia ensina: examinai-vos o homem a si mesmo, porque nós temos dificuldade para reconhecer nossos erros, nós temos facilidade para ver os erros dos outros, para condenar os outros, mas na nossa hora nós gostamos de justificar nossos erros, nossas falhas. Mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que está sempre dando chance de salvação, sempre estendendo a misericórdia, sempre querendo salvar. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Um caos, pessoas fugindo dos seus países por causa de guerras, entrando nos barcos, morrendo no bar, barcos virando, com uma lotação grande nos barcos, pessoas que não sabem para onde ir. Você está vendo aí o que o inferno, né, está fazendo nesse mundo, isso com a igreja aqui. Imagine quando os piores demônios que não estão na terra ainda forem soltos. Imagine quando começar a grande tribulação. Mas em nome de Jesus, nós vamos ser levados antes. Pelo menos eu creio assim. Nós vamos ser levados antes. Quando eu falo nós, não é todo mundo não, tá? É você que tem temor para com Deus. É você que parou de fazer certas coisas que até você gostava, mas você parou por temor a Deus. Você colocou freios na sua vida, limites na sua vida, porque você quer sua salvação. Estou falando com você. Eu estou falando com você que teme essa palavra, porque você sabe que ela vai se cumprir. Você coloca ela em prática. Você tem uma vida espiritual forte, porque você quer ir para o céu. Nós temos 2 olhos, mas não dá para ficar olhando para 2 lugares ao mesmo tempo. Nós temos que viver nesse mundo mirando o céu. Enquanto estivermos aqui mirando o céu, de olho no céu,
porque se tirarmos os olhos do céu, nós vamos colocar os olhos aqui na terra. Então nós vamos nos apegar ao material, nós vamos olhar para a vida dos outros e vamos perder o mais importante, que é a vida eterna. Daqui a pouco nós estaremos lá, tá? Falta só mais um pouquinho. E eu falo isso sem um pingo de dúvida, porque ou Jesus volta, ou nós partimos logo logo para a glória. Nossa vida aqui é passageira. Tema Deus, tenha temor com a Santa Ceia. Quando você pegar o corpo de Jesus, pegue cheio de gratidão e de temor. Quando pegar o sangue, tenha temor e deixe esse sangue te lavar. Não rejeite o sangue de Jesus, porque é a única coisa que pode lavar você. A mulher deu testemunho essa semana, disse que numa noite saiu com 15 homens, e ela tomava banho e se sentia suja. O pecado faz a pessoa se sentir assim. Mas quando você bebe o sangue de Jesus, você pode ter matado, roubado, se prostituído. Se você está arrependido, você é perdoado e você sente paz. Pode todo mundo te condenar, Jesus já te perdoou, você está tranquilo, porque o sangue dele tem esse poder para nos lavar. Amém? Para nos perdoar, para nos dar paz. Eu não entendo como tem pessoas que vigiaram a vida inteira e agora, perto da volta de Jesus, elas estão vacilando com a alma delas, com a salvação delas. Eu fico sem entender. Lute para vencer, principalmente você mesmo, porque Deus tem muitas coisas para os vencedores, muitas promessas para os vencedores. E digo mais: o joio e o trigo, o verdadeiro e o falso, podem frequentar a mesma igreja, podem ter o mesmo pastor, o mesmo bispo, podem ouvir a mesma palavra, só não podem na eternidade morar no mesmo lugar, porque Deus é justo. Ele dá oportunidade a cada um. Quem não quer, Ele só vai respeitar. Não quer do lado de cá, também não adianta querer do lado de lá. Você tem que decidir. O dia da volta de Jesus, muita gente vai se assustar, porque mães vão ver os filhos, as crianças sumirem, mulheres vão ver o marido sumir na cama, maridos vão ver mulheres sumirem e eles ficarem. Vai ser um dia tranquilo, vai ser um dia de horror para quem ficar, mas de muita alegria para quem subir. Tem a Santa Ceia, que simboliza Jesus na frente da sua cadeira. Se você quiser Jesus, se você quiser a salvação, pegue a sua Santa Ceia. Pegue. Fiquem todos em pé. Eu queria chamar você que diz assim: bispo, eu já tomei a Santa Ceia indignamente, eu já tomei a Santa Ceia sem entendimento, eu já brinquei com as coisas de Deus, eu sei que se eu estou aqui é misericórdia pura de Deus. Eu sei que eu não merecia nem perdão, mas eu sei que ninguém merece. Mas eu creio que hoje não sou eu que vou aceitar Ele, não. É Ele que vai me aceitar, porque eu vou me entregar de verdade para Ele. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem porque ainda tem perdão para você. Vem porque ainda dá tempo. Vem porque hoje você pode. Levante aí sua Bíblia, por favor. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu empresto a minha boca para o Senhor usar, falar, dá ouvidos para esse povo te ouvir, faz eles entenderem. Há quem lê a tua palavra, ouve a tua palavra e não entende nada, mas que o teu Espírito dê entendimento,
Que essa palavra possa fortalecer a fé de toda essa gente. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. 2 Samuel 4, versículo 4 diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Olha para mim, por favor. Nós pregamos pouco sobre Mefibosete. Eu lembro que em 2023 eu fiz uma pregação aqui sobre Mefibosete. E eu queria que você tirasse lições dessa história. Ele era neto do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Ele era filho de Jonatas. Ele tinha, humanamente falando, o futuro garantido. Depois de Saul ia ser o pai dele, depois do pai dele ia ser ele, o rei. De repente, em uma guerra, morre o avô e morre o pai. No mesmo dia, um baque, uma bomba, e a cuidadora, a ama dele, com ele no colo, sem querer, querendo fugir, deixou ele cair, e ele perdeu esse movimento das pernas. Ele foi para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra de sequidão. Lodebar significa lugar de esquecimento. Entenda, por favor, ele não queria ir para lá. Ele era uma criança. Ele nasceu tendo uma vida normal. Ele nasceu tendo uma vida muito boa, porque era neto do rei. De repente, acontece essa tragédia e muda tudo. Ele era muito novo. Quando ele foi crescendo, eu imagino que ele foi tendo entendimento do que aconteceu. E ele deveria ter muitos porquês. Como é que eu parei aqui? Como é que acontece uma coisa dessa? E ele foi vivendo um tempo em Lodebar, na miséria, com aquela sensação que esqueceram dele, que iria morrer em Lodebar. Eu queria te ensinar uma coisa importante. Cuidado com os seus porquês. Aprenda a entregar os seus porquês a Deus. Aprenda, para que você não viva cheio de interrogações, fazendo mal para você. Nós temos uma obreira que ela descobriu estar com uma doença grave, um câncer. E quando chegaram para ela e disseram: você já perguntou a Deus por que aconteceu isso? Ela disse: eu não vou perguntar a Deus. Se Deus quisesse que eu soubesse, Ele já tinha me falado. Mas essa doença só pode me trazer duas coisas: ou eu vou para a glória, ou vir um testemunho. Eu não vou perguntar a Deus, porque senão o diabo vai acabar me respondendo e me deixando mal. É esse tipo de fé que agrada a Deus, que não fica questionando. Duas mulheres estavam conversando
no Rio Grande do Sul, depois da enchente, da igreja. E uma falou assim: puxa, como é que Deus permitiu a água entrar na minha casa? A outra falou assim: ó, Deus permitiu a água entrar até na casa dele, porque entrou água na igreja. Vamos olhar para frente, Deus é com a gente. E você viu o testemunho da mulher que disse que a água entrou na casa dela, entrou no comércio dela, mas não entrou na fé dela, e ela conseguiu se levantar. Não seja uma pessoa que queira entender tudo, porque na vida ninguém entende tudo. Tem pessoas que já me procuraram: bispo, eu não estou entendendo, eu não sei por que está acontecendo, eu vim perguntar ao senhor por que está acontecendo isso. E a minha resposta sempre é uma só: Deus sabe por que está acontecendo isso, eu não sei. Deuteronômio 29 diz que a Deus pertence as coisas ocultas, a nós pertence as coisas reveladas. O que Deus me faz entender, ótimo. O que Ele não quer me explicar, amém. Lá na frente vai servir para alguma coisa, para ajudar alguém, para fortalecer alguém. Mefibosete hoje nos deixa lições. Hoje nós pregamos a história de Mefibosete para te fortalecer, para mostrar que Deus não se esquece de quem confia nele. É muito difícil você confiar em Deus. É fácil quando tudo está dando certo, mas é difícil você confiar em Deus quando você não tem mais nada, quando você não tem mais ninguém, quando você está na dependência total dele. É muito difícil. Isso é para poucos. Para poucos. Confiar em Deus quando não tem nenhuma luzinha no fim do túnel. Confiar em Deus quando parece que está tudo perdido, porque parecia que ele ia morrer aonde? Em Lodebar. E tem horas que parece certas coisas, parece que não vai dar certo, parece que não vai conseguir, parece que você não vai sair das dívidas nunca, parece que você nunca vai limpar seu nome, parece que você nunca vai se levantar, parece muita coisa. Mas aprenda: o tombo que Mefibosete tomou foi grande, mas Deus é maior. O tombo que ele tomou foi forte, mas Deus é mais forte do que os tombos que a gente toma, do que as guerras que nós enfrentamos. Não seja uma pessoa que vive questionando Deus, porque Deus não deve nenhuma explicação para a gente. Amém? Em um dia a vida dele tomou outro rumo, em um dia a vida dele virou. Mas agora vamos ver o que aconteceu. 2 Samuel 9 versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça o quê? Benevolência por amor a Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse aqui era maligno, tá? Cuidado com Zibas, está cheio de Zibas aí. E chamaram a presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, para você entender. Um dia Davi acorda com vontade de abençoar, e ele fala: ainda tem alguém da família de Saul que eu possa ser benevolente, que eu possa usar da benevolência de Deus? Deus tinha tocado em Davi. Sabe quando Deus toca em você para você ajudar alguém? Já aconteceu isso com você? Deus tocar em você para você ajudar alguém, e quando você ajuda esse alguém, você fica mais feliz do que esse alguém.
E quando a pessoa te agradece, você fala: agradeça a Deus, porque foi Ele. Já aconteceu isso com você? Davi acordou assim, querendo fazer o bem, e ele perguntou: alguém sabe se ainda tem alguém da família de Saul? Aí falaram assim: olha, tem um que sabe, é o Ziba. E trouxeram o Ziba na presença do rei. E quando o rei perguntou: tem alguém ainda vivo? Ele disse: tem um, mas é aleijado. Tem um, mas, em outras palavras, não dá para trazer para o palácio. Tem um, mas esse aí já era. O rei perguntou se ele era aleijado. O rei perguntou se ele era deficiente. Mas saiba que tem os Zibas, aqueles que só veem seus defeitos, aqueles que só conseguem enxergar a sua deficiência. Tem os Zibas, tá? Ele nem perguntou a condição física, ele perguntou se tinha alguém vivo. Ele falou: tem um, mas não dá não, esse aí não dá não. Aprenda a lidar com esse tipo de pessoa, que só vê as suas deficiências, seus erros. Você sempre está errado, ela sempre está certa. Você não faz nada certo, ela que faz tudo certo, ela que sabe de tudo. Você conhece gente assim? Não dá para você falar com ela, porque ela se acha. E na cabeça de Ziba, falando aquilo, Davi ia deixar para lá. Só que quando Deus quer abençoar, não importa as suas deficiências, as suas condições, não importa se não acreditam em você, não importa se falam mal de você. Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa, e ninguém pode impedir. Não tem inveja, não tem os Zibas, não tem os maldosos, não tem nada disso que impeça Deus de abençoar. Diga: Deus vai abençoar. Quando Deus quer honrar, Ele honra, e sabe honrar. E Ziba falou: tem aí o Mefibosete, filho de Jonathan. Só que Davi tinha uma aliança com o pai dele, com Jonathan. Davi tinha uma aliança. Agora você pensa comigo: se um homem falho, porque todo ser humano é falho, tem defeitos, tem limitações. Se um rei chamado Davi lembrou da aliança que ele tinha com o pai de Mefibosete, você acha que Deus vai esquecer da aliança que Ele tem com você? Diga: Deus não vai esquecer de mim. Quando você é uma pessoa de fé, você sabe que Deus não vai esquecer de você. Você pode estar em Lodebar, mas não é o tempo inteiro. É um tempo que você fica em Lodebar, daqui a pouco você sai de Lodebar. Na cabeça de Mefibosete: nunca mais eu volto para o palácio. E ele foi crescendo, e ele teve um filho, e ele vivia em Lodebar com um filho, tá? Porque tem gente que diz assim: quando tem um filho é mais difícil, eu já tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu crio sozinha. Quando Deus abençoa, você pode ter 1 dúzia de filhos, Ele vai honrar. Não importa se você tem 1, tem 2, tem 10, Deus vai honrar. Diga: Deus vai honrar. Ele estava na dificuldade com o filho dele, em qual cidade? Lodebar. Aí diz assim, versículo 4, 2 Samuel 9:4. E disse-lhe o rei: já que ele tem esse problema, deixa para lá. Não foi não? O que é que o rei disse? Onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Olha para mim, por favor, senhor. Pensa comigo. Ele estava
em Lodebar. Imagine ele com o problema dele em Lodebar. Imagine ele se sentindo esquecido. Imagine ele enfrentando a maior miséria lá em Lodebar. De repente Davi diz: busca ele, pega ele. Eu não quero saber a condição física dele, eu não quero saber a condição econômica dele, eu quero saber de uma coisa: eu quero fazer o bem para ele. Um rei, um homem. Imagine o seu Deus, que é o Rei dos Reis. Imagine, deixa eu descer aqui, porque está muito bom aqui para ser Lodebar. Lodebar aqui embaixo. Vem cá, uns 4. Imagine ele aqui, ó, lá em Lodebar. Guerra, que guerra. Imagine que luta em Lodebar, que guerra. Diga: está uma guerra, mas Deus vai honrar. Está uma luta, mas Deus vai honrar. Daqui a pouco chega a carruagem do rei. Que é isso? O rei mandou levar para onde? Palácio. Que é isso? Para onde? Agora, palácio. Palácio, que é isso? Pode levar. Imagine. Cuidado aí, cuidado aí. Ó. Pode ir devagar. Para mim tá bom. Imagine. O que é que o rei quer comigo, meu Deus? Será que vai me matar? Será que o rei vai me matar? Levaram ele para o palácio de volta. Tá legal aqui. Pode colocar no chão. Entenda, obrigado. Quando Deus manda, quando Deus quer abençoar, quando Deus se manifesta, não interessa o que falaram de você, Deus te honra. Não interessa o que inventaram, o que fizeram, quem está contra, quem não quer, não importa. Deus abençoa. Agora aprenda uma coisa: Davi era rei. Guarde isso. Quando um rei tomava posse do seu reinado, eles pegavam a família do antigo rei e matava, para que no futuro não tomasse o lugar dele. Mas Davi não fez isso. Sabe por quê? Aprenda uma coisa: quando a pessoa tem certeza que Deus abriu uma porta, ela sabe que o diabo não fecha. Quando ela tem certeza que Deus colocou ela em um lugar, ela sabe que o diabo não tira. Inveja não tira, olho grande não tira, o mal não tira. Ela só sai se Deus quiser. Davi sabia que era Deus que tinha colocado, então o diabo não ia tirar. Davi sabia que Mefibosete não era nenhuma ameaça para ele, porque quem tinha abençoado ele era Deus. Diga: quem vai me abençoar é Deus. E ele chega preocupado, constrangido, e diz assim a Bíblia. Disse, versículo 7: e disse-lhe Davi, o que é que Davi disse? Fica com medo que eu vou te matar. O que é que ele disse? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a quem? A Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão. Aonde? A minha mesa. Olha para mim, ele não tinha nada, estava numa seca terrível. De repente é levado para o palácio, onde ele nunca imaginou que voltaria. Eu não sei o que você já perdeu, mas Deus pode fazer você voltar a sentar com os grandes, a comer o melhor, a ter uma vida de qualidade. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder. Quando ele chegou até Davi, ele mostrou medo. Ele ficou apreensivo. Davi percebeu, disse: não temas, não fique com medo. Eu não vou te fazer mal, eu vou te fazer bem. Era Deus que tinha tocado em Davi. Que Deus toque em pessoas para fazer bem para você. Amém? E amarre aquelas pessoas que o diabo está fazendo se levantar contra você. Agora,
faltava uma coisa. Quem foi que falou dele, hein? Quem foi que falou da deficiência dele? Esqueceu o nome? Então não está completo ainda não. Tem mais coisa aqui, olha o que diz aqui. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão que? Morto tal como eu. Então chamou Davi a quem? A Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a quem? A Saul e a toda a sua casa tem dado ao filho de teu senhor. Versículo 10, o que é que ele diz aí? Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta, não acabou a história não. Quando Deus faz bem feito. Vem cá, Mefibosete. Aí ele foi: eis-me aqui, não tenha medo não, não vou te fazer mal não. Ele falou: mas como é que o senhor olhou? Quem sou eu, esse cão morto? Cuidado como você se olha, tá? Já basta as pessoas que te olham como não deveriam, mas você se olhar como derrotado, só porque você não está vendendo, só porque você está em dificuldade, só porque você está a pé, só porque você saiu de um lugar nobre e foi para um lugar mais difícil, só porque você não está de carro novo, só porque você sujou seu nome, só porque a coisa tomou outro rumo. Você não é derrotado por isso não, tá? Derrotado não é quem perde, derrotado é quem desiste. Diga: eu não vou desistir. Ele chegou lá, se vendo como um cão morto. Você está vivo. Não deixe o diabo matar sua fé. Você está vivo. Davi só queria saber se tinha alguém vivo da família, e tinha Mefibosete. Tem alguém aí que eu possa honrar? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Acordou, né? A gente que acordou agora, né? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Eu creio. Eu não tenho dúvida não. Eu estou pregando a palavra de um Deus que honra. Só que Deus fez completo. Davi disse: chama Ziba, aquele que falou da deficiência dele, chama ele aqui. Falou: Ziba, Mefibosete vai ter as terras de Saul tudo de volta, e você vai ser empregado dele, seus filhos também, seus servos também. Já começou arrebentando, 36 funcionários. Mas tem uma coisa: ele vai comer na minha mesa. Vê como Deus é, porque se deixasse ele solto, Ziba poderia fazer mal para ele. Mas como ele tinha que comer sempre na mesa do rei, então Ziba tinha que andar na linha. Não fique preocupado não, porque os Zibas não vão conseguir destruir você. Os maldosos não podem fazer o que for, tudo que eles fizerem vai dar errado. Diga: vai dar errado. Diga: os planos do mal serão frustrados na minha vida. O que é que Davi falou? Onde é que ele está? Está lá em Lodebar. Onde é que você trabalha? Onde é que você mora? Onde é que você luta? É lá que vai chegar a vitória. Foi lá que chegou a carruagem. Foi lá que chegou a vitória dele, a virada dele, a mudança dele. Chegou lá. Diga: vai chegar lá, porque Deus é justo. Amém? Aí ele foi trabalhar. Imagine Ziba, ó. Os Zibas ficam o quê? Vendendo de novo, rapaz. Montou outra loja, rapaz. Está de carro novo, trocou de carro de novo, rapaz. Olha como a mulher dele está andando, rapaz. Olha isso, rapaz. Ele restaurou o casamento dele, rapaz. Olha isso, rapaz. E os Zibas ficam, pode ficar estourando, porque Deus continua te guardando. Não tenha medo. Se você chegou aqui com medo, entrega o teu medo a Deus. Se você chegou aqui cheio de porquês, entrega seus porquês a Deus, porque Deus não esqueceu de você. Aí diz assim para terminar, falta 57 versículos. Espera aí, tem que ler a Bíblia. Você não quer ler a Bíblia, quer ficar forte como? De novela é? Só se for bíblica, tá? Aí você fica forte. E disse Ziba ao rei. Ziba tem que falar, tem que confessar. Tem gente que tem tanta raiva de você, mas tem que falar seu nome, tem que falar sua vitória, tem que falar. Conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda
a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 12: e tinha Mefibosete o quê? Um filho. Esse filho era o quê? Pequeno. Quando aconteceu o problema com ele, ele era o quê? Pequeno. Ó Deus fazendo justiça. Seu filho vai ser criado na miséria, não. Seu filho não vai ser criado no pior, não. Seu filho vai ser criado no Lodebar, não. Seu filho vai ser criado no palácio. Seu filho vai ser criado no melhor. Olha o filhinho dele aqui, ó, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Depois você continua lendo, ele morou em Jerusalém. Mas ó, sempre estava indo aonde? Na mesa do rei. Mãe dele comendo na mesa do rei o de melhor. Quem é aquele lá que está vindo sempre comer com o rei? É Mefibosete. É aquele que falaram das deficiências dele, aquele que ninguém mais acreditava, aquele que parecia que ia morrer em Lodebar. Mas Lodebar era só um período, não era todo o tempo. Você não vai ficar todo o tempo nessa situação. Você tem que crer que essa situação vai passar. Você tem que ter fé nesse momento difícil. Diga: vai passar. Diga: eu vou vencer isso aí. Diga: o Rei dos Reis. Fala com fé: o Rei dos Reis. Não fique em pé e diga: o Rei dos Reis não esqueceu de mim. Você não vai ficar o tempo todo no Lodebar, não, hein? Se a vida está vivendo, não é a vida que Deus quer que você viva, não. Ele tem coisa melhor para você. Mas ó, não perca a sua fé lá em Lodebar, não, tá? Em Lodebar é difícil, mas daqui a pouco a vitória chega. Em Lodebar é uma guerra, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco você vai estar assim, ó, carro velho, me ajudou muito, vá com Deus. Casa, morei muito tempo aqui, ó, tchauzinho. Lodebar, tchau. Daqui a pouco seu filho vai fazer assim para aquela escola que você quer tirar de lá, ó, tchau. Daqui a pouco, tchau. Daqui a pouco você vai estar falando, ó, galpãozinho que eu trabalhei tanto, ó, estou indo para o melhor, tchau. Lodebar, tchau. Como nós em breve vamos falar para esse mundo quando formos para a glória: mundinho, tchau, estou indo para a glória. Está dando para você entender? Por favor, não perca a sua fé em Lodebar. Não se preocupe com os Zibas. Não deixe aquelas pessoas que ficam o tempo todo mexendo com você, não deixe elas desestabilizarem você, porque o Rei dos Reis não esquece de quem é dele.